Meus amados, nós vamos continuar nossa série de mensagens hoje. Estamos chegando pertinho do final, mas nós vamos continuar nossa série de mensagens que tem como título: Eu sei porque creio, a minha fé tem razão. Mas não é que tem razão numa discussão, eu estou discutindo, não, eu tenho razão, você não tem razão. Tem razão, ou seja, ela tem lógica. Não é uma fé apenas emocional, mas existe uma razão de ser. Então eu sei porque eu creio no que eu creio, e a minha fé é racional, a minha fé tem razão, ela tem lógica, ela tem fundamentação. É isso que quer dizer o título dessa série. Hoje nós vamos para a mensagem 6 e nós vamos continuar no tema de domingo passado, que é o tema sobre salvação. E hoje nós vamos para a parte 2, assim como nós fizemos durante essa série, cada tema, 2 mensagens. Então, domingo passado nós começamos a ver sobre o tema salvação, foi o domingo de Páscoa, foi uma bênção. Nós vimos sobre por que eu preciso de salvação, como Deus me salvou, para que Deus me salvou, né? Então nós vimos isso detalhadamente domingo passado, e hoje nós vamos continuar vendo sobre o tema salvação. O texto inspirativo para essa série é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15, que diz assim: Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Então é isso que nós estamos fazendo com essa série. A ideia aqui é preparar a igreja para, quando for questionada sobre a razão da sua fé, a razão da sua esperança, você possa explicar por que é que você crê, porque afinal de contas a sua fé tem razão, ela tem fundamentação. Então nós precisamos estar preparados para responder sobre qualquer um que questione a razão da nossa fé em relação à nossa salvação, em relação à certeza da salvação, em relação à segurança da nossa salvação. E por falar em certeza e segurança, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se o arrebatamento acontecesse agora, se Jesus voltasse agora, se viesse buscar a sua igreja agora, você está certo de que você iria com Jesus? Amém. Se você morresse hoje, você mais preciso, se você morresse agora, você tem absoluta certeza de que você estaria salvo, de que você iria para a presença de Cristo, como nós aprendemos quando falamos sobre a eternidade, sobre vida após a morte? Hoje eu quero falar sobre esses 2 aspectos da salvação. Eu quero falar sobre certeza da salvação e sobre a segurança da salvação. Quando nós falamos sobre certeza da salvação, nós vamos responder a pergunta: será que eu estou salvo mesmo? Eu tenho certeza da minha condição de salvo? E quando eu falo sobre segurança da salvação, o que vamos responder é: será que eu estou salvo agora e estou salvo amanhã e depois também? Ou será que eu posso perder a salvação? Então nós vamos falar hoje sobre certeza da salvação e sobre segurança da salvação. Saber se eu posso estar seguro de que estou salvo agora, e saber se eu posso estar seguro de que estarei sempre salvo e que não perderei salvação. Então a primeira pergunta é óbvia, é essa: podemos ter certeza da salvação? Eu acho melhor parar com as luzes aí, porque vocês não vão encontrar o jeito certo. Pode desligar elas. Desliga porque eu não estou enxergando ninguém, tá? Bem nos meus olhos aqui. Pronto. Vamos embora. Podemos ter certeza da salvação? Se você tremeu diante da pergunta inicial que eu fiz a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Cristo, a respeito da sua morte agora, e se você tremeu e você, sinceramente, você não tem muita segurança para dizer: sim, eu creio que estou salvo, sim, eu creio que se eu morresse agora eu estarei na presença de Cristo, eu quero te dar uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus quer tirar todas as suas dúvidas e lhe dar certeza quanto à sua salvação, e lhe dar certeza que se você morresse agora, você estaria sim
na presença de Cristo. Deus quer que você tenha segurança no seu relacionamento com Ele. Ele não quer que você esteja inseguro quanto ao seu relacionamento com Ele. A pergunta é: o que Deus fez então para nos dar certeza da salvação? Então, se Ele está interessado em que nós tenhamos essa segurança, o que é que Deus fez para nos dar essa certeza da salvação? Você pode completar aí no seu esboço. Deus usou as Escrituras Sagradas para nos dar certeza da salvação. Deus usou as Escrituras Sagradas para nos dar certeza da salvação. Veja só que interessante aqui em 1 João capítulo 5, versículo 13. Olha a intenção de Deus ao mandar João escrever essa carta aos seus discípulos. Olha só, olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 13. Olha a intenção de escrever essa carta. Diz assim: eu escrevo estas coisas a vocês para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, qual a intenção de João ao escrever essa primeira carta? Ele diz: eu escrevo estas coisas para que vocês que creem em Jesus saibam que têm vida eterna. Então, a intenção de Deus ao mandar João escrever o que ele escreveu nesta carta era nos dar a certeza, revelar a verdade, que se você crê em Jesus, você tem vida eterna, você tem salvação. Então não se sinta o pior dos discípulos se, quando eu fiz aquelas perguntas iniciais, se você ficou meio duvidoso, se você não teve toda a segurança para dizer aquele amém bem forte. Não se sinta o pior de todos, sabe por quê? Porque segundo o que João está dizendo aqui, naquela época já existiam pessoas que criam em Jesus, mas ainda não estavam certos da sua salvação. E ele está escrevendo justamente para esclarecer isso. Estou escrevendo para que vocês que creem em Jesus saibam que vocês estão salvos, que vocês têm vida eterna. Então, de repente, tem pessoas que não têm certeza da salvação, não porque não são salvos, são salvos, mas porque lhe falta esclarecimento da verdade. Era isso que estava acontecendo com um determinado grupo de discípulos a quem João estava escrevendo. Eles criam em Jesus, eles tinham salvação, mas eles não tinham certeza porque lhe faltava esclarecimento. Lhe faltava esclarecimento da verdade de Deus, e João está escrevendo para isso. Então Deus está interessado, observe que Deus está interessado em revelar a você que você esteja seguro no seu relacionamento com Cristo, e que esse relacionamento traz segurança quanto à sua salvação. Um outro recurso que Deus usou e usa para nos dar certeza da salvação, Deus usa o Espírito Santo para nos dar certeza da salvação. Você pode completar aí no seu esboço. Deus usa o Espírito Santo para nos dar certeza da salvação. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, que nós recebemos quando cremos em Jesus, ele conversa com o nosso espírito e ele afirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você anda com dúvida, é porque você não anda dando ouvidos ao que o Espírito Santo tem dito ao seu espírito. Porque se você creu em Jesus de todo o seu coração, você recebeu o Espírito Santo e ele dentro de você fala ao seu espírito que você é filho de Deus. Olha só o que mais diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui está dizendo claramente que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o evangelho que nos salvou, o que foi que aconteceu? Nós fomos selados. Com o quê? Com o quê? Com o Espírito Santo
da promessa. E esse selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo. Assim como uma carta, assim como o selo de uma carta é a garantia de que ela chegue no canto certo, no endereço certo, o selo do Espírito Santo na sua vida é a garantia de que depois da morte você tem o endereço certo. É a garantia da sua herança. É uma garantia, o selo é a garantia que não será violado. É a garantia de que você não vai ser entregue no endereço errado. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, e essa é a garantia da sua herança. Então, se você creu em Jesus de todo o seu coração, você foi selado com o Espírito Santo, e você pode estar absolutamente certo de que se você morrer agora, você vai direto para a presença de Cristo Jesus. Amém? Dá só um pouco mais de retorno, estou ouvindo mais à frente aí. Agora eu quero fazer um alerta. Tenha cuidado com a falsa certeza da salvação. Então existe uma certeza verdadeira e existe uma falsa certeza, sim. Tenha cuidado com a falsa certeza da salvação. O que é essa falsa certeza? É quando alguém acredita que está salvo sem estar salvo. É quando alguém acha que está salvo por causa das suas obras. É quando alguém acredita que está salvo por causa dos seus rituais religiosos. É alguém que acredita que está salvo por causa da sua religiosidade e não por causa de Cristo. É alguém que acredita que está salvo porque ele vem à igreja uma vez por outra, porque ele lê a Bíblia vez por outra, porque ele dá esmolas, porque ele faz caridade, porque ele tem tentado ser uma pessoa boa, porque ele tem tentado ser honesto e falar a verdade. Então ele é uma pessoa relativamente boa, melhor do que a maioria. Então ele acha que está salvo porque ele acha que merece a salvação. Ele acha que está salvo por causa dos seus méritos. E se você acha que está salvo por causa dos seus méritos, você está frito. Você não só não está salvo, como você está frito. A nossa certeza da salvação, ela não deve estar baseada, alicerçada e fundamentada naquilo que nós fazemos para Jesus. Mas a certeza da salvação, ela tem que estar baseada naquilo que Jesus fez por nós. Essa é a grande diferença. Então, qual é a falsa certeza da salvação? É quando eu acho que Deus não vai ter a cara de pau de me mandar para o inferno, porque afinal de contas eu tenho sido uma pessoa boa. Deus não vai me recusar no céu, porque afinal de contas eu tenho praticado boas obras. Deus não vai deixar de me aceitar no céu, porque eu tenho frequentado a igreja. Isso é uma falsa certeza de salvação. Isso não garante salvação para ninguém, porque isso é baseado nos seus méritos. A salvação, a certeza da salvação tem que ser baseada naquilo que Jesus fez por nós e não naquilo que nós fazemos para Jesus. Olha só a decepção de pessoas que vão chegar diante de Deus, crentes que estão salvos por causa daquilo que eles fizeram para Jesus. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha a decepção de pessoas que estavam certas de que estavam salvas por causa do desempenho delas e por causa do que elas fizeram para Jesus. Olha o resultado. Muitos me dirão naquele dia, o dia do julgamento: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É duro esse texto. Aqui não fala só de pessoas que frequentavam a igreja. Aqui não fala só de pessoas que faziam algumas boas obras. Aqui está falando de pessoas que afirmam, que profetizavam no nome de Jesus, que curavam no nome de Jesus, que expulsavam demônios no nome de Jesus. Eles faziam um monte de coisas para Jesus e pelo nome de Jesus. Mas Jesus diz: eu nunca vos conheci. A garantia da sua salvação estava naquilo que eles faziam para Jesus. Está errado.
Não tem nada que você possa fazer para Jesus que possa garantir sua salvação. A sua e a minha salvação é garantida por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e não aquilo que fazemos por Ele. Eles achavam que estavam salvos pelo que fizeram, pelos seus méritos, mas será uma grande decepção. Então podemos ter certeza da salvação por causa dos méritos de Jesus, e não o contrário. Isso mostra que muitos podem ter os seus nomes escritos no rol de membros de uma igreja, mas não terem o nome escrito no livro da vida no céu. No tempo de Jesus, no tempo que ele estava aqui fisicamente, não tinha como alguém se enganar ou enganar os outros dizendo que era discípulo de Jesus sem ser. Porque naquele tempo, ou você seguia Jesus literalmente andando atrás de Jesus, ou não tinha como fingir que estava seguindo a Jesus sem estar seguindo. Lembra do jovem rico? Jesus, ele diz assim: o que é preciso? Jesus diz: obedecer os mandamentos. Eu obedeço os mandamentos desde pequenininho. Aí Jesus pede só uma prova a ele. Diz assim: então pronto, você quer me seguir? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E aí diz que ele ficou triste, porque ele era detentor de muitos bens. Ele diz: não, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Não é que estava tendo um funeral lá, os pais dele estavam mortos, não. Deixa eu cuidar primeiro da minha vida, deixa eu primeiro dar um destino às minhas coisas, deixa eu cuidar das minhas obrigações. E sabe o que acontece? Jesus segue caminho e aquele jovem fica para trás. Aquele jovem não teve como fingir que tinha se tornado um seguidor de Jesus, porque Jesus estava fisicamente e ele tinha que andar atrás de Jesus, e ele não foi. Mas hoje que Jesus não está aqui fisicamente, mas em espírito, hoje tem a possibilidade de você fingir ou de você se enganar dizendo que está seguindo a Jesus. Hoje o jovem rico vai dizer assim: não, deixa primeiro eu cuidar das minhas coisas, mas por enquanto eu vou ficar aqui frequentando a igreja, assistindo aqui o culto, vindo aqui participando de um PGM. E aí ele parece que está seguindo a Jesus, mas de fato não está. Naquele tempo era difícil fingir que seguia Jesus. Hoje é bem mais fácil. Não é nem que você está mentindo descaradamente, às vezes você está mentindo para você mesmo. Você não entregou a sua vida a Jesus, você só tem frequentado uma igreja ou tem feito algo religioso. Então é possível, e como aquele texto que lemos agora, ali mostra claramente que muitas pessoas que fazem muitas coisas em nome de Jesus ou para Jesus vão se decepcionar, porque de fato não eram conhecidas de Jesus, porque não viviam um relacionamento verdadeiro com Ele. Então você pode ter o nome no rol de membro da igreja, mas não ter o nome no livro da vida no céu. Mediante tudo isso, você pode ficar assustado e se perguntando: será que eu sou discípulo autêntico de Jesus então? Será que o meu nome está mesmo escrito no livro da vida? Será que eu não serei lançado no lago de fogo e enxofre, como diz lá no texto? Como é que eu posso saber disso? Olha só, a Bíblia vai nos dar alguma direção de como saber se eu estou salvo ou não. Romanos 10:13 é muito claro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Invocar é mais do que apenas chamar. Invocar é algo mais profundo, é buscar de todo o coração. Agora olha o que diz Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, qual a promessa? Então observe que esses dois textos, eles trazem condições e uma promessa. A parte das condições nós fazemos, a parte da promessa Deus faz. E as condições aqui são simples: invocar o nome do Senhor, ou seja, buscar de todo o teu coração, confessar com a tua boca, ou seja, não se envergonhar de dizer que é discípulo dele, mas crê, não apenas da boca para fora, mas crê de todo o teu coração que Ele é o Filho de Deus que morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, ou seja, que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Aqui é a condição. Observe que não tem nada sobre perfeição, não tem nada sobre desempenho, não tem nada sobre boas obras.
não tem nada sobre merecimento. Observe que a nossa parte tem muito mais a ver com o receber, com o crer, com o aceitar. Não tem nada muito difícil aqui, gente. Buscar, invocar ao Senhor, confessar com os teus lábios que Ele é o teu Senhor e crer de todo o coração que Ele é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a promessa é: serás salvo. É a gente que complica as coisas, querendo merecer salvação, querendo comprar salvação. Sabe, o caminho da salvação é mais fácil do que a gente tenta fazer dele. Nós tentamos comprar uma coisa que não pode ser comprada. Nós tentamos merecer uma coisa que não pode ser merecida, e a gente quebra a cara. Então, invocar o nome do Senhor, confessar ao Senhor e crer no teu coração, e a promessa é: serás salvo. Mas o interessante é que tem pessoas que cumprem isso. Tem pessoas que sinceramente invocam o Senhor de todo o coração. Tem pessoas que confessam com a sua boca que Ele é o seu Senhor e creem verdadeiramente com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas quando alguém pergunta: e aí, você tem certeza que se você morrer agora você está salvo? Ele diz: Deus é que sabe. Então você está cumprindo o que a Bíblia está dizendo, as condições, e você não sabe se está salvo, e ainda acha que isso é humildade. Mas isso não é humildade. Isso, na verdade, é desrespeito com Deus. Porque o que você está dizendo é o seguinte: olha, eu fiz a minha parte, eu invoquei de todo o meu coração, eu criei no meu coração e confessei com minha boca, agora eu não sei se Deus vai me salvar. É isso que você está dizendo. Você está dizendo que você fez aquilo que Ele disse que era para você fazer, e agora você não acredita que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Então, se você invoca o Senhor, se você crê no seu coração que Ele é o teu Salvador, e se você confessa com a tua boca que Ele é o teu Senhor, e alguém pergunta se você está salvo, você diz que não sabe, você está ofendendo a Deus, porque você está dizendo que Deus não vai cumprir a parte dele. Deus diz: faça isso e serás. Aí você faz e alguém pergunta se você está salvo, você não tem coragem de dizer que está salvo? Isso não é uma questão de humildade, isso é uma questão de ofender a Deus. Você está dizendo que Deus não vai cumprir aquilo que Ele está prometendo. Talvez o nosso problema, talvez o grande medo de não estarmos salvos é fruto do pensamento que temos de fazer por merecer as coisas. Porque desde muito cedo neste mundo nós somos ensinados que temos que merecer e fazer por merecer, não é assim? Desde pequenininho, ó, se você passar de ano vai ganhar uma bicicleta, mas se não passar vai levar uma surra. Não é assim? Desde cedo, se obedecer, então eu vou deixar você ir para tal canto. Agora, se não obedecer, você vai ficar de castigo. Está errado isso? Não, não está errado. Eu estou só dizendo que, humanamente falando, nesse mundo que nós vivemos, nós somos treinados desde muito cedo a merecer e fazer por merecer. E aí, quando a gente se depara com a salvação, com a vida eterna, que é aquilo que há de mais precioso no mundo, aí vem dizer que é de graça, que eu não posso merecer, que eu não posso comprar, que eu não posso conquistar. E aí isso não consegue entrar facilmente na nossa cabeça, porque a gente aprendeu que tudo que é importante a gente tem que merecer, tudo que é valioso a gente tem que conquistar. E aí quando fala do que é mais valioso e mais importante de tudo, que é a salvação, aí você vem dizer que eu não posso comprar, que eu não posso merecer, que eu não posso conquistar, que é de graça. E aí a gente tem dificuldade de aceitar essa verdade. Mas é isso que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas têm buscado alcançar a salvação, tornando-se merecedoras dela, e é por isso que não a encontram. Estão indo pelo caminho errado. Aqueles que Jesus diz: eu não vos conheço, eles foram pelo caminho errado, eles foram tentar merecer através dos seus méritos. Tem muita gente tentando, buscando alcançar a salvação, tornando-se merecedora dela.
fazendo boas obras, sendo religiosos. Mas o texto deixa bem claro: não vem de vós, não é uma coisa que vocês podem produzir, não vem de obras, não é uma coisa que vocês podem fazer ou conquistar com aquilo que vocês fazem. Não vem de vós e não vem de obras, é dom de Deus, é de graça, através da fé. E por que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Eu gosto de dizer lá na classe Conexão, quem faz classe Conexão lembra disso. Eu gosto de fazer a seguinte comparação: você já pensou qual seria a nossa postura quando nós chegássemos no céu, se nós pudéssemos merecer e comprar a salvação? Imagina você chegando no céu, você tendo conquistado a sua salvação, você tendo merecido a sua salvação, porque você foi bom para merecer salvação. Então, qual seria a nossa postura quando chegasse no céu? Cadê Jesus que já não veio me receber aqui? Porque eu já cheguei essa hora e não tem ninguém aqui para me receber. Imagina como seria o clima no céu, cheio de gente que mereceu salvação. Eu gosto de dizer que se a salvação pudesse ser comprada, merecida e conquistada, o céu seria um inferno. Porque em vez de passarmos a eternidade adorando ao Senhor, nos prostrando diante dele e dizendo: obrigado, Deus, porque eu mereci o inferno, mas o Senhor me trouxe para cá. Em vez de passar a eternidade toda adorando e agradecendo ao Senhor, nós íamos passar a eternidade toda louvando a nós mesmos e exaltando a nós mesmos. Isso seria um inferno, isso não seria um céu. Então não vem de vós e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então você pode ter certeza da salvação, sim, mas não se glorie por isso, porque não é obra sua, não há mérito seu nenhum. Tem pessoas que não estão salvas e que talvez sejam pessoas melhores do que você que está salvo. A única diferença é que ela não aceitou o presente dado por Deus através de Jesus e você aceitou. Mas você não tem mérito nenhum com a sua salvação, o mérito todo é de Jesus. Agora presta atenção: então ninguém vai fazer boas obras, então as boas obras não valem nada? Não, errado. As boas obras elas têm um papel importantíssimo na vida daqueles que são salvos, mas as boas obras não são quem salva as pessoas, mas elas são muito importantes na vida dos salvos. As boas obras, na verdade, elas são a prova de que a nossa fé é verdadeira. As boas obras, elas são uma consequência da presença de Cristo em nós, não aquilo que nos salva, mas a consequência lógica de estarmos salvos. Tiago, ele alerta para isso, ele abre os olhos dos cristãos a respeito da importância das boas obras. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 17 e 18: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta por quê? Porque não é verdadeira. Você diz que crê em Cristo, que Ele é o teu Senhor, que Ele vive em você, mas você não faz nada que preste. Então ele está dizendo: a fé por si só, se não há obras, ela é morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está dizendo aqui é que não basta você dizer que crê em Cristo, se não há uma comprovação prática através das tuas obras. Então as obras, elas são uma prova de que a tua fé é em Cristo e o teu relacionamento com Cristo é verdadeiro. Se você não tem boas obras, então alguma coisa está errada. Cristo vive em você, o próprio amor vive em você, e você não tem desejo de fazer o bem, você não faz boa obra nenhuma. Então tem alguma incoerência, tem alguma coisa errada acontecendo. Então as boas obras, elas são o resultado natural da fé em Deus e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Alguém pode ter boa obra sem ter Cristo? Pode. Ele pode fazer boas obras porque ele está tentando ganhar ponto com Deus, ele pode fazer boas obras porque ele está tentando se promover, mas ninguém pode ter Cristo e não ter boas obras. As boas obras, elas são consequência natural de alguém que tem Cristo vivendo em si. Para mim, uma prova cabal de que salvação não tem a ver com as nossas obras, nem com o nosso merecimento,
e que as obras são apenas uma consequência de quem tem Cristo, mas que elas não conquistam salvação. Para mim, uma prova clássica disso, eu volto para a cena da crucificação. Lá, aquele ladrão na cruz, para mim, ele é a prova de que não são por obras que nós somos salvos, que as obras não são a razão de sermos salvos, porque qual o merecimento? Onde estava a perfeição? Onde estavam as boas obras daquele ladrão crucificado ao lado de Jesus? Porque quando ele crê em Jesus, ele já sai dali direto, o seu corpo sai direto para a sepultura, e seu espírito sai direto para o paraíso. Ele não teve tempo de fazer boa obra nenhuma. Ele diz: eu sou ladrão e de fato mereço estar aqui. Sabe, a cena da crucificação revela muitas verdades, e essa é uma das verdades que ela revela. A salvação é por puro mérito de Cristo, e não tem nenhum mérito nosso. A única coisa que aquele homem fez foi reconhecer que era pecador, pedir misericórdia e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O mérito todo foi de Cristo, e Jesus disse: olha, você fez a coisa certa, mas infelizmente não vai dar tempo de você praticar as boas obras, então não posso levar você para o paraíso. Não, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nenhuma boa obra. Ele não teve tempo de descer de lá e fazer a classe conexão. Ele não teve tempo de ser batizado na igreja. Ele não teve tempo de ir no PGM. Ele simplesmente morreu ali. Nenhuma boa obra, nenhuma religiosidade, não fez nada, absolutamente nada para Deus. Mas o que contou para a sua salvação foi o que Jesus fez por ele. Agora, se você tem a oportunidade de permanecer vivo depois que conhece Jesus, as boas obras devem ser uma consequência natural da presença de Cristo na sua vida. Na verdade, o grande problema é que parece que nós, inconscientemente, esse medo que a gente tem de não estar salvo, é porque parece que a gente está pensando que Deus está doidinho para mandar a gente para o inferno, e que Deus está só procurando uma oportunidade, um motivinho assim de nada para jogar você no inferno. Então, se você está salvo, você, rapaz, Deus é que sabe, porque vai que Ele encontrou um motivozinho para me jogar no inferno. Deus tem uma coisa para você: Deus tem todos os motivos do mundo para jogar você e eu no inferno. A questão é que Deus não está doidinho para jogar você e eu no inferno. A verdade é que Deus está mais interessado em nos salvar do que nós estamos interessados em sermos salvos. Ele tomou a iniciativa. Ele mandou Jesus arcar com a consequência do nosso pecado, que nos separava dele. Ele que mandou Jesus bater na porta, na nossa porta, e nos chamar. A iniciativa é de Deus. Jesus tomou a iniciativa, Ele veio, deu a vida, pagou a nossa dívida, está batendo na nossa porta. Ele está mais interessado em nos salvar do que nós estávamos interessados em sermos salvos. Essa é a verdade. Mas parece que a gente está com medo, porque parece que Deus está tentando de todo jeito mandar a gente para o inferno. Não é essa a verdade. Olha o que diz João 3,17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Qual é o desejo de Deus? Qual é a intenção de Deus? É condenar? Não. Deus não quer condenar. Ele não está interessado em condenar. O interesse de Deus é salvar. É por isso que a salvação é de graça. Você só tem que crer em Jesus, recebê-lo como teu Senhor, reconhecer que você é pecador. Qual a dificuldade disso? Então, eu não reconheço que sou pecador, eu não entrego minha vida a Jesus, eu não aceito o presente que está sendo dado. Então perceba que quem não tem interesse em salvação somos nós. Deus está muito mais interessado, Ele pagou toda a dívida, Jesus morreu no nosso lugar. Então Deus, Ele não está contra você. Deus, Ele está a seu favor. Se você cumprir as condições que Ele colocou, e as condições são passivas: receber, buscar a Jesus, crer no seu coração, recebê-lo, confessar com sua boca. Então Ele diz claramente: serás, o que Ele diz? Salvo. Então, se você invocar o nome do Senhor, se você confessar com os teus lábios
que Ele é o teu Senhor, e você crê verdadeiramente no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Deus não está contra você, Deus está a seu favor, Deus está interessado em salvar você. Se você faz isso, você pode dizer que está salvo, não porque você merece, não porque você conquistou, mas por causa daquilo que Jesus fez por você. Você pode dizer certamente que você está salvo, e Deus está interessado em que você tenha certeza absoluta da sua salvação e segurança nesse relacionamento com Ele. Amém? A outra questão é: ok, agora eu tenho certeza que estou salvo. Se a cadeira quebrasse agora, eu batesse a cabeça no chão, morresse, eu ia direto para a presença de Cristo. Mas e amanhã? E se eu aprontar hoje, depois de sair daqui? Então a pergunta é: podemos perder a salvação? Uma vez salvo, para sempre salvo, é assim? Ou a gente pode aprontar algum e perder a salvação? Ok, ganhei a salvação, reconheci que sou pecador, pedi misericórdia, criei no meu coração, confessei com minha boca, estou salvo. Mas amanhã eu aprontei um e perdi a salvação. Depois eu arrependi, ganhei a salvação de novo. Depois eu aprontei de novo, perdi de novo. Então, na primeira parte da mensagem, nós falamos sobre a certeza da salvação. Agora vamos falar sobre a segurança. Posso ou não perder a salvação? Então, pense comigo. Se você morrer, vamos complicar aqui as coisas um pouquinho. Se você morrer na hora que estiver cometendo um pecado, e aí, como é que fica a situação? Você vai salvo mesmo assim? Você estava cometendo um pecado na hora que você morreu? Ou então você morreu depois de ter cometido um pecado, mas não tinha confessado ainda o pecado. E aí? Vai para o céu mesmo assim? Aí, rapaz, eu não sei. Aí você diz: Deus é que sabe. Eu conheci a história de um crente que ele tomava banho de roupa, porque ele disse que se Jesus voltasse, ele tivesse nu, ele não subia com Jesus. Tamanha era a segurança que ele tinha na salvação. Imagina um pecado, que só em estar nu já não subia. Então ele tomava banho de roupa. Deve ser um tormento, deve ser uma tortura esse tipo de relacionamento com Deus. É um verdadeiro perde-ganha diário. Eu diria que isso é uma roleta russa ao contrário, porque a roleta russa, você pega aquela arma e deixa todos os espaços do cilindro vazio e bota só uma bala e faz clac, clac. Então, se cair na que tem a bala, você morre. A roleta russa ao contrário é: todos os compartimentos do cilindro tem uma bala, só um está vazio. Então a probabilidade de você morrer é quase 100%. Então essa é a roleta russa de quem perde e ganha a salvação. A probabilidade de você morrer cometendo um pecado, ou depois de ter cometido um pecado, não ter dado tempo ainda de confessar, é muito grande. Sabe por quê? Porque a gente peca todo dia. A gente peca o tempo todo. A não ser que você seja diferente de mim. Mas a gente peca em ação, a gente peca em pensamento, a gente peca em palavras, a gente peca em omissão. Às vezes você pecou não é porque você fez uma coisa errada, não. Você pecou porque deixou de fazer a coisa certa. Lembra do bom samaritano? O sacerdote, o levita passa ali e não fizeram nada, pecaram. Então às vezes nós pecamos não porque fizemos algo errado, é porque deixamos de fazer algo que tínhamos que fazer que era certo. Pecamos em pensamento, pecamos em ação, em omissão, em palavras. A gente peca até orando. Sabe como é que você peca orando? Quando você faz uma oração egoísta, pensando só no seu bem, não está pensando no bem do outro. Quando você ora para o mal do outro: Senhor, castiga ele, que a perna dele quebre. Aí você começa a orar pelo mal do outro, você está pecando orando. A gente peca o tempo todo. Então a probabilidade, se a tua segurança da salvação depende de quando você morrer ou quando Jesus voltar, você não está cometendo pecado e nem ter nenhum pecado pendente no sentido de que você não confessou, é muito pequena. Então desse jeito, meu amigo, a situação está complicada. A situação está complicada.
é um perde-ganha de salvação o tempo todo. Então a verdade é a seguinte: se você acha que perde a salvação com os seus erros, é porque no seu íntimo você acredita que conquista a salvação com os seus acertos. É a lógica. Então, se a salvação é algo que eu posso perder com os meus erros, é porque no meu íntimo eu acredito que é algo que eu posso conquistar com os meus acertos. Então, quando eu estou fazendo tudo certinho, estou salvo. Quando eu começo a errar, não estou mais salvo. Então isso é uma salvação com base no mérito de quem? No meu mérito. Então, se você acha que perde, é porque você acha que conquista, e isso é um erro. É pecado pensar assim, porque a salvação não tem a ver com os seus méritos, mas tem a ver com os méritos de Cristo. Vamos ver alguns exemplos aqui de textos que falam sobre a segurança que podemos ter na salvação. João 5,24, olha o que diz aqui: eu lhes asseguro, ou seja, eu garanto, quem ouve, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, tem, ele não está dizendo terá, pode ser que terá, talvez terá, não, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele está dizendo: eu asseguro, eu garanto que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele está dizendo que tem a vida eterna. E o que é vida eterna? É uma vida que nunca mais acaba, é uma vida que nunca mais termina, é eterna. Então, como é que eu tenho vida eterna e amanhã eu não tenho vida eterna? Me explica isso, que eu não consigo entender. Se eu posso perder, é porque não é eterno. Se é eterno, é para sempre. É para sempre. Ou você acredita na teologia dos pagodeiros que diz que seja eterno enquanto dure? Se acaba, não é eterno. Eterno quer dizer que não acaba mais. Então, se eu posso perder, logo não é eterno. Mas Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou, aqui é Paulo falando, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vê se tem alguma coisa que pode tirar você das mãos de Deus. Vê se tem alguma coisa que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Paulo está dizendo absolutamente nada. Ele diz: eu estou convencido, estou certo de que é assim. Agora olha João capítulo 10, versículo 27 e versículo 29. Aqui é Jesus falando de novo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Agora preste atenção: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aí ele não acha isso suficiente, ele completa: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então as ovelhas que Deus me deu, ninguém arranca da minha mão e nem da mão do meu Pai, ele está dizendo. Jamais perecerão, é o que ele está dizendo. A mão de Deus não é uma mão que solta facilmente, é uma mão que segura firme. É isso que Jesus está dizendo. Sabe, quando um pai pega na mão do seu filho para conduzi-lo
por um lugar perigoso, como por exemplo atravessar uma rua movimentada. Você pega na mão do seu filho para atravessar uma rua movimentada, você solta a mão dele? Você não solta de jeito nenhum, nem que ele puxe você solta. É assim que segura a mão, que um pai segura a mão de um filho. É disso que Jesus está falando. A mão do meu pai não solta, ninguém pode tirá-lo da mão do meu pai. Veja só o que diz João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, de novo, não tem nada sobre os que foram perfeitos, os que fizeram grandes obras, não, os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o que, gente? Mais alto. Então quem recebe Jesus e crê no seu nome tem o direito de ser feito filho de Deus. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você não se tornou apenas discípulo, você não se tornou apenas servo. O que João está dizendo é que quando você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus. Filho de Deus. Agora complete aí no seu esboço. Discípulo pode deixar de ser discípulo, servo pode deixar de ser servo, mas não existe ex-filho. Ninguém pode deixar de ser filho. Você pode ser ex-discípulo, pode ser ex-servo, mas você não pode ser ex-filho. E o texto diz que quando você creu em Jesus e o recebeu na sua vida, você foi feito filho de Deus. Não existe ex-pai e não existe ex-filho. Ou será que você anda deserdando seu filho a cada erro que ele comete? Qualquer pai normal não faz isso. Qualquer pai com juízo, não precisa ser nem muito amoroso não. Ou você anda deserdando seu filho cada vez que ele comete um erro. Seu filho comete um erro, você diz: você não é mais meu filho não, pode-se embora dessa casa que você não é mais meu filho. Aí ele vai e conserta os erros que fez: vem para cá meu filho, você é meu filho de novo. Amanhã ele comete um erro: vá-se embora de casa que você não é meu filho não. Nenhum pai normal se relaciona com o seu filho assim, deserdando ele, destituindo da condição de filho a cada erro cometido. O que é que um pai normal e amoroso faz com o seu filho quando ele erra? Disciplina e amor, o corrige. Mas destitui ele da condição de filho? Não, não pode. Filho é filho e pronto. Filho é filho e pronto. Seria Deus menos amoroso do que um pai humano? Claro que não. Quando você vem a Jesus, Deus torna-se o seu pai. Você passa a ser o filho, a filha dele. Você é a criança dele. E ele não vai soltar a sua mão por nada nesse mundo. Diga assim para a pessoa do seu lado: Deus não vai soltar a sua mão. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 12. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui: por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Olha o que ele diz, olha a convicção: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, em outras versões, para guardar o meu tesouro, até aquele dia, ou até o dia final. De que depósito, de que tesouro Paulo está se referindo? A salvação. E quem é que guarda essa salvação? Aquele em quem Paulo crê. Porque estou bem certo em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então quem é que guarda a salvação? É Paulo? Não, é Deus, é Cristo que guarda a sua salvação. Então não sou eu que garanto que estou salvo, é Cristo que garante que eu estou salvo. Não sou eu que conquisto, Ele conquistou. Então não sou eu que perco, porque eu não conquistei. Ele garante, porque Ele conquistou. Ninguém pode me arrancar das mãos de Jesus, nem das mãos do Pai.
Se não perde a salvação, então o que é que acontece quando um salvo peca? A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós se entristece. Deus diz que corrige aquele que ama, assim como um pai corrige. Mas tem algo ainda mais espetacular que também acontece. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, ele sabe que vai pecar. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês lutarem contra o pecado, para vocês fugirem do pecado. Mas quando vocês pecarem, não acabou tudo não. Vocês não vão para o inferno não, porque vocês têm um advogado, um intercessor junto ao Pai, é Jesus Cristo, e Ele pagou pelo pecado de todos vocês e de todo mundo. Ou seja, o pecado que você cometeu, Jesus já pagou. Então não está tudo acabado. Não é porque você cometeu um pecado que perdeu a salvação. Você tem um advogado, um intercessor, aquele que está diante de Deus intercedendo por você, e já pagou a dívida do pecado que você ainda vai cometer amanhã. Jesus não pagou só os pecados que você cometeu até hoje, Ele pagou os pecados que você vai cometer durante toda a sua vida. E aí é que está a beleza do amor de Deus por nós. É que Deus não pode ser surpreendido com a nossa maldade, com os nossos erros. Quando Deus olha para você, Ele já sabe o que você é capaz de fazer, e Ele sabe o que você vai fazer de bom e de ruim durante toda a sua vida. Mas Ele escolheu você, Ele atraiu você, Ele te fez filho. Então amanhã, quando você cometer um erro que nem você sabia que era capaz de cometer, Deus não vai estar desapontado com você. Deus não vai ser surpreendido por você, porque Ele já sabia o que você era capaz de fazer. Mas Ele já te amou assim, Ele já te fez filho assim. Ele vai te corrigir, sim. Ele vai permitir que você sofra as consequências dos seus erros, sim. Mas Ele não vai jogar você fora, nem destituir você da condição de filho, porque há um intercessor junto ao Pai que já pagou a dívida pelos teus pecados. É isso que João está dizendo aqui. Não se desesperem não, filhinhos. Quando vocês pecarem, quando vocês não conseguirem se segurar, quando vocês não conseguirem se manter longe do pecado, Ele está falando que a atitude do discípulo é aquele que foge. Ele foge do pecado. Mas quando não conseguir fugir e cair, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Não esqueça disso nunca. A salvação não é baseada no seu mérito, mas no mérito de Jesus. Logo, a salvação é imperdível. A sua salvação em Cristo é imperdível, imperdível, porque é baseado no mérito de Cristo, e o que Ele fez é por toda a eternidade. Aí vem uma pergunta que sempre vem quando eu falo desse assunto. Você deve estar pensando aí, se você não pensou ainda vai pensar. Mas a questão é: então a segurança da salvação e a certeza da salvação é uma autorização para eu pecar livremente? Então eu posso aprontar o tanto que eu quiser, que eu não vou perder minha salvação? Então eu posso realmente pecar? E você já está se sentindo liberado para pecar, porque você não vai perder a salvação? O que eu costumo dizer é que o Evangelho da graça, ela revela quem realmente somos. A graça, ela faz o joio saltar do meio do trigo, quando o Evangelho da graça é pregado. Ela revela que existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que estão correndo para Deus, com sede de Deus, querendo Deus, e existem aqueles que estão apenas correndo com medo do inferno. E quando o Evangelho da graça é anunciado, essas pessoas são reveladas. Os que correm para Deus, os que querem Deus, quando compreendem as dimensões da graça de Deus, da salvação de graça pela fé imerecida,
com base nos méritos de Cristo, que não pode ser perdida, eles se apaixonam mais por Jesus. E ele diz: Senhor, eu sei que não tem nada que eu faça que possa pagar pela salvação, mas eu quero dar minha vida ao Senhor como forma de gratidão por isso. Eles ficam apaixonados ainda mais por Deus. Mas aqueles que estão apenas fugindo do inferno, eles não querem Deus, eles apenas não querem o castigo do inferno. Quando eles ouvem falar da graça, do evangelho da graça, da salvação que não pode ser perdida, eles dizem: o quê? Então quer dizer então que eu não preciso merecer? Você está dizendo então que eu não preciso comprar? Você está dizendo o quê? Que eu não tenho que fazer as coisas tudo certinho para ser salvo? Ah, agora ninguém me segura mais. E aí foi revelado o joio que estava no meio do trigo, aquele que estava no meio das ovelhas, apenas tentando parecer ovelha, apenas tentando conquistar, comprar, merecer salvação, mas o seu coração estava distante de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. O que Paulo está dizendo é que quando nós, assim como ele, cristãos verdadeiros, contemplamos as dimensões do amor de Cristo, isso nos constrange, nos sentimos constrangidos por tamanho amor por nós. Descobrir a maravilhosa graça de Deus e mergulhar no pecado em seguida é como ganhar na Mega Sena e rasgar o bilhete premiado. Você acabou de descobrir a graça e você a rejeitou mergulhando no pecado. O fato de você ser aceito por Deus como você está não significa que Deus deseja que você continue assim. O encontro verdadeiro com Jesus e com sua graça salvadora aciona um mecanismo do desejo de mudar, do desejo de agradar, do desejo de agradecer a Deus, de abandonar o pecado, aquilo que João está dizendo: filhinhos, eu falo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, ele está falando de gente que está lutando contra o pecado e não gente que está doido para ir pecar. Sabe, essa é a marca do toque de Jesus, o toque verdadeiro de Jesus na sua vida. Se você recebeu o toque verdadeiro de Jesus, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro salvador com Jesus, você está louco para mudar de vida, você está louco para obedecer. Assim como Zaqueu, lembra de Zaqueu? Quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, chega na casa de Zaqueu, o que é que Zaqueu se levanta e diz: Senhor, a metade do que eu tenho eu vou distribuir com os pobres, e a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que roubei. Jesus não tinha falado nada para ele que ele tinha que fazer isso, ele apenas teve um encontro verdadeiro com Jesus, e a primeira coisa que brota no coração dele é a vontade de mudar, de abandonar o pecado. E depois que ele diz isso, sabe o que é que Jesus diz? Hoje entrou salvação nessa casa. O desejo de mudança foi a comprovação de que o encontro dele com Jesus foi um encontro salvador. Sabe, a Bíblia tem um exemplo tremendo da diferença de um encontro abençoador com um encontro salvador. Sabia que tem pessoas aqui que podem ter tido um encontro abençoador com Jesus? O que é esse encontro abençoador? É alguém que veio, buscou Jesus e Jesus o abençoou e cuidou dele, porque Deus o ama, independente de você servir a ele ou não. E Deus te curou, Deus te deu uma bênção, Deus fez alguma coisa por você. Você teve um encontro abençoador com Jesus, mas esse encontro não foi salvador. A Bíblia tem um texto maravilhoso, eu quero compartilhar com vocês. Lucas 17, versículo 12 ao 19, o episódio dos 10 leprosos. Acompanhe. Diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. O texto continua: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados?
Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. O que foi que aconteceu com os 9? Foram curados da lepra. O que aconteceu com esse samaritano? Ele não teve somente o seu corpo curado, mas sua alma curada. Ele foi salvo por Cristo. Ele teve um encontro salvador com Jesus. Os 9 buscaram apenas a bênção de Jesus. Aquele samaritano, quando descobriu a bênção, ele buscou o Jesus da bênção. Você descobre a graça de Deus e você não corre para Deus, você corre para longe de Deus. Você descobre a bênção da salvação pela graça, pelo merecimento de Cristo e não pelo seu, e isso dá vontade de correr para longe de Deus e mergulhar no pecado. É porque o teu encontro não foi salvador, não foi verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, você corre para o Jesus da bênção. Você não quer só a bênção, você quer o Jesus da bênção. Eu pergunto, o que é que você busca? A graça de Jesus ou o Jesus da graça? É melhor o Jesus da graça, porque vem um Jesus e a graça vem junto. O que é que você prefere? Um encontro abençoador ou um encontro salvador? Quem já teve um encontro salvador é constrangido pelo amor de Deus a amá-lo mais, a segui-lo, a obedecê-lo pelo resto dos seus dias. É interessante que em alguns textos que nós lemos hoje aqui, Jesus chamou os seus discípulos de ovelhas. Diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então os discípulos verdadeiros Jesus chamou de ovelhas. Ovelha, ela pode cair na lama, mas ovelha não tem prazer em ficar deitado na lama. Os porcos é que gostam da lama, a ovelha não. Ela cai na lama, mas ela não tem prazer em se lambuzar na lama. Os porcos sim. Se a ideia de se lambuzar no lamaçal do pecado te parece algo atraente, quando você ouviu falar da graça, da salvação que não se perde, a vontade que você teve foi se jogar no lamaçal do pecado e se lambuzar todinho, isso não é postura de ovelha, isso é postura de porco. Isso não é postura de discípulo verdadeiro. E a graça revelou que você está precisando de um encontro verdadeiro com Jesus. Que até então você estava como aqueles que um dia chegarão diante de Deus e vão dizer: Senhor, Senhor, mas eu fiz isso e aquilo outro por ti no teu nome. Eu não vos conheço. Olha que bênção você ter descoberto isso agora e não naquele dia. Porque agora você pode ter um encontro salvador, em vez de apenas um encontro abençoador. A certeza e a segurança da salvação é uma verdade que torna os discípulos verdadeiros mais santos, mais separados, mais tementes a Deus, e não mais carnais e mais pecadores. Amém? Que Deus os abençoe. Isso é o Evangelho da graça. Se você tem Cristo, você está certamente salvo. E salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Porque não existe ex-filho. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração nesse instante. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Você que ainda não fez aquilo que Ele propôs lá em Romanos. Você ainda não invocou o nome do Senhor, ou seja, buscou o Senhor de todo o seu coração. Você ainda não confessa Jesus com a sua boca de que Ele é o teu Senhor. E você ainda não crê de todo o coração que Ele é o teu Salvador. Você vive para si mesmo. Você toma suas decisões com base na sua própria opinião, no seu próprio desejo. Você não vive para Deus e não tem Jesus como teu Senhor. O que fazer? É simples. É fazer como o ladrão na cruz. Primeiro reconhece que é pecador, reconhece que você é imperfeito, reconhece que você não pode ter o padrão de Cristo, que você não pode merecer salvação. Segundo, peça misericórdia a Deus, assim como aquele homem fez na cruz.
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Peça misericórdia. Convide Jesus para entrar no seu coração. Convide Deus para entrar no seu coração. Dê a Ele o trono da sua vida. Dê a Ele o direito de ser o Senhor da tua vida. E se você o receber, como diz lá em João 1,12, aqueles que creem em Jesus, mas não somente creem, recebê-lo como Senhor, ganham o direito de serem feitos filhos de Deus. Você quer receber Jesus como teu Senhor? Você quer ter um encontro salvador com Jesus? Então busque Ele de todo o coração neste momento. Convide Ele para entrar na sua vida, no seu coração. Eu vou conduzir você numa oração aí onde você está. Essa oração tem que ser feita de todo o seu coração. É uma oração em que você vai convidar Jesus para entrar e ser o teu Senhor. Essa oração não é uma coisa religiosa, é espiritual. Você vai se tornar discípulo de Jesus e não membro da Igreja Batista, tá? É uma oração para tornar você discípulo de Jesus. Se você quer isso para a tua vida, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, quer recebê-lo na sua vida, quer se tornar filho de Deus através de Cristo, então onde você está, faça essa oração comigo. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão sobre a minha vida. Me perdoa, Senhor, por todos os pecados que cometi. Me perdoa por ter vivido para mim mesmo até hoje. Me perdoa por ter tomado o teu lugar na minha vida. Mas agora eu te convido para entrar no meu coração. Eu te dou o trono da minha vida. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Me transforma de dentro para fora. Implanta no meu coração os teus valores. Me faz gostar de tudo que o Senhor gosta. Me faz ser atraído por tudo que te atrai. E se há alguma coisa em mim que não te agrada, eu abro mão disso para que o Senhor arranque isso de mim. Me dá forças para que eu possa rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que eu te entrego a minha vida. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Se você fez essa oração de todo o seu coração, se você invocou ao Senhor, e agora você crê de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seja que Ele é teu Salvador, e você o recebeu como teu Senhor, a palavra de Deus diz lá em Romanos: então você está salvo. Você não se tornou melhor do que você chegou aqui. A diferença é que agora o Cristo que é perfeito habita em você. Como nós lemos aqui, diz que aqueles que recebem Jesus, que creem na palavra de salvação de Jesus, são selados pelo Espírito Santo de Deus, e este selo é a garantia da sua herança e da sua salvação. Amém?